alma da civilização. Professor, isto é o paraíso? Perguntou Nádia, uma jovem de 16 anos, nascida e criada na tundra a 50 graus Celsius, com lágrimas nos olhos. Trabalho na educação da região polar há 20 anos, mas esta experiência foi inédita. 14 crianças que viviam nas regiões setentrionais da Rússia tiveram que fazer uma aterragem de emergência no Brasil devido a um ciclone, enquanto se dirigiam a Singapura para uma viagem de estudo cultural. Eles levam uma vida nômada, acompanhando a migração das renas e cresceram num ambiente que mal conhece a civilização moderna. Desde o momento em que estas crianças inocentes puseram os pés em São Paulo, a metrópole brasileira, que é um polo comercial e transborda de calor humano, uma série de surpresas inimagináveis começou. A experiência chocante de estarem cercados por arranha-céus e mercados noturnos que brilhavam como joias, a primeira viagem no metrô, que parecia um vagão luminoso, e a genuína calor humano demonstrada pelos paulistanos quando se perderam na multidão da Avenida Paulista. Nunca soubemos que existia uma sociedade tão avançada, mas o que mais nos surpreende é o quão quente é o coração humano nesta civilização tão desenvolvida, disse Alban, um rapaz de 17 anos, na sua língua nativa. Essa frase, traduzida, tocou-me profundamente o coração. O que exatamente viram eles em São Paulo? Por que 14 jovens indígenas, criados num ambiente ignorante da civilização, chamaram ao Brasil o lar espiritual? Uma especialista em educação polar, com 20 anos de experiência, testemunhou em primeira mão o milagre gerado pela civilização e a natureza, a tradição e a inovação, e o amor. Em 72 horas, agora vou contar a história. Olá a todos, sou Ana Kowalski, trabalho há 20 anos no apoio à educação de povos indígenas, predominantemente nenetes, na região polar da Rússia. O que aconteceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos no verão passado tornou-se a memória mais profunda e bonita da minha vida, gravada no meu coração. Os companheiros dessa viagem eram crianças muito especiais. Eram 14 jovens no total, 8 nenetes, que viviam a vida nômada tradicional na tundra da península de Yamal, e 6 Ivenks, que viviam na região da taiga da República de Sakha, com idades entre os 14 e os 17 anos. Nenhum deles tinha saído da sua terra natal. Nádia Gelli, 16 anos, nasceu numa família de pastores de renas, na extremidade da península de Yamal. O seu mundo era apenas o campo nevado branco, o céu limpo e milhares de renas. Ela vivia numa tenda tradicional chamada chum, sem eletricidade nem água canalizada, alheia às conveniências modernas. Alban Biakov, 17 anos, era filho de um caçador evenque. O seu pai caçava ursos e alces, e a sua mãe era uma artesã famosa que fazia belas peças de casca de bétula. O seu cotidiano era a caça na floresta e a aprendizagem das habilidades de vida tradicionais transmitidas de geração em geração. Olga Niarui, 15 anos, nasceu e cresceu numa pequena aldeia virada para o Oceano Ártico. A sua família vivia da caça tradicional de focas e ela própria era proficiente em habilidades de sobrevivência no gelo. Ela levava uma vida em harmonia com a natureza, num ambiente rigoroso onde a temperatura raramente ultrapassava os 10 graus Celsius. Mesmo no verão, o ponto comum entre estas crianças era que mal conheciam a civilização moderna. Algumas nunca tinham visto televisão, outras viam um carro apenas algumas vezes por ano. Nem sequer sabiam da existência da internet ou de smartphones e não conseguiam imaginar como seria uma vida com eletricidade. Esta viagem foi planeada como parte de um programa de intercâmbio cultural entre o governo russo e os países do Sudeste Asiático. O plano original era visitar Singapura e a Malásia. No entanto, o inesperado aconteceu sobre o Oceano Pacífico. Um forte ciclone atingiu a área das Filipinas, forçando o fecho da maioria dos aeroportos do Sudeste Asiático. O comandante anunciou que iríamos para o aeroporto alternativo mais seguro, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, Brasil. As crianças ficaram confusas. Quase ninguém sabia nada sobre o Brasil. Algumas até choraram de ansiedade. Que tipo de lugar é esse? É seguro? Vão aceitar-nos? Ninguém sabia a resposta. Eu própria estava preocupada.
Receava que estas crianças, que até então só conheciam a cultura do círculo polar, sofressem um choque cultural ao contactarem com a sociedade sul-americana. O nosso avião aterrou em Guarulhos já perto da meia-noite. A paisagem vista da janela superou completamente a imaginação das crianças. As instalações do aeroporto estavam envoltas em inúmeras luzes, como se estrelas tivessem descido à terra. Isto é um sonho? Perguntou Nádia. Não consigo acreditar que exista um lugar tão bonito, murmurou ela. Ao pisarem no terminal, as crianças ficaram mudas. Tetos altos, paredes vivas, cheias de vegetação e todas as instalações a funcionar perfeitamente, mesmo a altas horas da noite. Olga tocou timidamente no chão, murmurando: há gelo tão liso. Para ela, o chão polido parecia gelo. A primeira surpresa esperava-nos na imigração. Apesar da chegada repentina de 14 crianças indígenas, o pessoal do aeroporto lidou com a situação sem o mínimo de pânico, demonstrando a famosa cortesia e eficiência brasileira. Além disso, quando perceberam que éramos viajantes com necessidades especiais, trouxeram um funcionário de apoio terrestre que falava russo. Esta tradutora, chamada Dona Lúcia, foi excepcionalmente gentil conosco ao saber que éramos povos indígenas do Ártico. Ela elogiou as roupas étnicas das crianças, dizendo: são muito bonitas, sabiam? Explicou-lhes que o Brasil também tinha uma cultura multiétnica, procurando acalmar a sua ansiedade. O mais impressionante foi o esforço da Dona Lúcia para memorizar o nome de cada criança. Ela pronunciava corretamente Nádia, Alban e Olga, e até lhes ensinou cumprimentos e gestos de paz de cada etnia. As crianças sentiram que a sua cultura era respeitada e a tensão diminuiu. Na recolha de bagagem, Alban estava preocupado com a sua grande mochila de pele de rena. Um funcionário notou o seu olhar, arranjou um tratamento especial para que a sua bagagem fosse verificada rapidamente e sorriu, dizendo: sem problemas, não se preocupe. No autocarro do aeroporto para o hotel, a visão do mundo das crianças começou a mudar drasticamente. O autocarro subiu para um viaduto e a vista noturna da janela era outro mundo para elas. As luzes a piscar ao longe, a autoestrada ainda movimentada e os edifícios altos que se vislumbravam na distância. Nádia encostou o rosto à janela, olhando para fora, e perguntou com a voz trêmula: vivem aqui tantas pessoas? No seu lar, por vezes, não se encontrava outra família em dezenas de quilômetros. Quando o autocarro passou perto do sambódromo e viu aquela estrutura gigantesca, Olga começou a cantar baixinho. Era uma canção tradicional da sua etnia para expressar gratidão quando viam algo bonito. As pessoas que puderam construir um palácio tão bonito devem ter uma alma bonita, disse ela. Ao chegarmos ao hotel perto do bairro dos Jardins, as crianças ficaram novamente surpreendidas. A altura dos edifícios, os outdoors luminosos e as pessoas ativas, mesmo no meio da noite, Alban exclamou: na nossa aldeia fica tudo escuro à noite, mas aqui a noite é tão movimentada como o dia. Ficamos profundamente tocados pelo cuidado atencioso do pessoal da recepção durante o check-in. Este era o lendário calor humano brasileiro. Adaptaram o menu do pequeno almoço aos nossos hábitos alimentares, que se baseavam principalmente em carne, e explicaram em detalhe as definições do ar-condicionado do quarto. Ao entrarem no quarto, todas as conveniências modernas eram uma surpresa. Nádia ficou maravilhada com a água transparente que saía da torneira. Poder usar tanta água limpa à vontade é como um sonho, disse ela. Naquela noite, as crianças demoraram a adormecer. Estavam demasiado excitadas com tantas novas experiências. Na manhã seguinte, algumas crianças acordaram cedo. Olga disse que estava com fome, por isso decidimos procurar um lugar para comer. Quando perguntamos na recepção, recomendaram calorosamente uma padaria. Padaria tradicional, 24 horas próxima. O funcionário da recepção até desenhou um mapa para nós. Ficamos profundamente comovidos com tanta gentileza. Andar nas ruas de São Paulo às 6 da manhã era uma série de novas descobertas para as crianças. As ruas já estavam cheias de vida, com motoristas de autocarro, pessoas a caminho do trabalho nas suas motas e idosos a fazer exercícios no Parque Ibirapuera. No seu lar, o amanhecer era uma quietude sagrada, mas aqui estava cheio do calor da vida. Assim que entramos na padaria,
fomos recebidos pelo vapor quente e pelo aroma dos alimentos. As crianças sentaram-se timidamente nos bancos de metal. A funcionária notou que éramos estrangeiros e, embora não falasse a nossa língua, cumprimentou-nos calorosamente com gestos. Depois saiu o gerente, seu João. Ele conseguiu comunicar conosco através de uma aplicação de tradução e mostrou-se muito interessado em nós, que éramos do extremo norte. Seu João recomendou pão de queijo e pastel de carne. Ele riu-se, dizendo através do tradutor: não temos carne de rena, mas a nossa carne de porco e de boi é de primeira. Quando a comida chegou, os olhos das crianças brilharam. O pão de queijo quente e o pastel frito pareciam obras de arte. É tão bonito que dá pena comer, exclamou Nádia. No momento em que deram a primeira dentada, a expressão das crianças mudou. O queijo e a carne derreteram-se na boca. Ouviam-se exclamações de "que delicioso!". Alban disse feliz: é completamente diferente da nossa comida de carne, mas o facto de ser quente é tão bom. O momento mais tocante ocorreu durante a refeição. Uma mãe de uma família brasileira na mesa ao lado aproximou-se de nós e disse: as vossas roupas são tão especiais e bonitas. Ela perguntou de onde éramos. Quando respondi que éramos do Ártico Russo, os olhos da mãe brilharam e ela disse: uau, bem-vindos ao Brasil. Depois explicou gentilmente à sua filha, que estava na escola primária, que todo tipo de pessoas vivia no mundo. A menina aproximou-se de Nádia e disse: irmã, a tua roupa é tão linda. Nádia respondeu timidamente: foi a minha avó que a fez. A menina exclamou sinceramente: a sua avó é incrível. Observando esta interação, senti-me profundamente comovida. A amabilidade e o calor dos brasileiros para com os estrangeiros eram verdadeiramente sinceros. Depois do pequeno almoço, saímos para a rua. Era hora de ponta da manhã. As crianças arregalaram os olhos ao ver a cascata de motas e a multidão do metrô a movimentar-se em ordem. Embora estivesse lotado, as pessoas cediam lugar umas às outras. Olga disse-me: há tantos carros e pessoas, mas ninguém está a discutir. É tão organizado. Ao passarem por uma loja de conveniência mercearia, as crianças tiveram uma nova surpresa. A densidade de lojas de conveniência no Brasil é alta. Para elas, era um tesouro. O som único da campainha ao abrir a porta e o aroma do café que vinha de dentro. O que mais as surpreendeu foi que podiam comprar comida quente, bebidas e até enviar encomendas ali. Maxine disse: é incrível que salgadinhos quentes e sorvetes frios estejam na mesma loja. Os funcionários, vendo as crianças a olhar curiosamente para os snacks nas prateleiras, disseram em inglês simples: "This is good." O sistema de pagamento com cartão sem contato, onde se pagava apenas com um bip na caixa, parecia magia para elas. De manhã visitamos o Parque Ibirapuera. As crianças ficaram comovidas por haver um espaço natural tão verde no centro da cidade. No parque, a cena de muitas famílias a conviver era o que mais impressionava. Ver avós a dançar e pais a fazer piqueniques com os filhos. Alban disse: o calor da família é comum em todo o mundo. Quando estávamos a descansar num banco do parque, um rapazinho a brincar ali perto caiu e começou a chorar. Olga correu imediatamente e ajudou-o a levantar-se. A sua gentileza transcendeu a barreira da língua. O menino parou de chorar e sorriu. O pai do menino aproximou-se, juntou as mãos e inclinou-se dizendo: obrigado, obrigado, muito obrigado. Olga respondeu timidamente: ajudar quem precisa é o certo a fazer. Para o almoço, fomos à histórica região do Mercado Municipal. Eu queria que eles experimentassem a cultura brasileira tradicional. Ficaram comovidos com a visão de edifícios antigos a coexistir harmoniosamente com lojas modernas. Provamos pastel e suco de laranja. Para as crianças, era a primeira vez que bebiam algo tão fresco. Todos acharam delicioso e refrescante. O caldo rico e a carne macia da feijoada que provaram depois também foram muito elogiados. Durante a refeição, uma senhora idosa e calorosa na mesa ao lado abordou-nos. Ela cumprimentou-nos em português, misturado com algumas expressões de carinho. Ao saber que tínhamos vindo de tão longe, disse: quem chega é visita e os brasileiros são muito hospitaleiros. A idosa, que tinha vivido várias mudanças de época, falou-nos da importância de vivermos em harmonia com pessoas de todo o mundo.
Ela agarrou gentilmente um punhado de rebuçados, deu-os às crianças e disse: isto é para adoçar a vida de vocês. À tarde, dirigimos-nos para a zona da Avenida Paulista. As crianças olhavam com admiração para os arranha-céus. A estação Sé, que misturava arquitetura clássica e moderna, também era impressionante. Andar no metrô de São Paulo foi uma experiência significativa. Até agora, os seus meios de transporte eram trenós de rena ou motas de neve. Para estas crianças, o metrô, limpo e iluminado, era um meio de transporte inacreditável. Tantas pessoas podem andar no mesmo veículo e é tão silencioso e estável, disse Olga, com os olhos a brilhar. A cultura de cedência de lugar no metrô também as comoveu. Ver jovens acederem ativamente os seus lugares aos idosos. Nádia disse: as pessoas aqui sabem realmente como cuidar umas das outras. Ao final da tarde, chegamos à Avenida Paulista. A multidão era completamente diferente do que podiam imaginar. Vendo a rua pedonal cheia de jovens e turistas, Alban descreveu-a como um rio de gente. No entanto, no meio desta multidão, aconteceu um incidente. A perda. Olga, de 15 anos, perdeu-se na multidão. Procuramos freneticamente. Cerca de 30 minutos depois, um estudante universitário brasileiro trouxe Olga de volta. Segundo ele, viu Olga chorar e, embora não falasse russo, usou uma aplicação de tradução para descobrir a situação, comprou-lhe uma bebida para acalmar e levou-a para a esquadra de polícia mais próxima. A polícia foi muito prestável, oferecendo bolachas a Olga. Olga disse, em lágrimas: tive muito medo quando me perdi, mas muitas pessoas no Brasil pararam para perguntar se eu precisava de ajuda. Preocuparam-se comigo como se fossem a minha verdadeira família. Depois de confirmar o nosso reencontro, a polícia sorriu e deu-nos um pequeno cartão com os contactos de emergência. Se tiverem problemas no Brasil, procurem a polícia. Não se preocupem, disse ele. Naquela noite, de volta ao hotel, conversei com as crianças sobre as experiências do dia. Todos disseram que sentiram um calor sem precedentes. Não consigo acreditar que as pessoas se preocupem tanto conosco, disse Alban. Nádia, 16 anos, disse-me: professor, nós interpretamos mal a palavra civilização. Eu sempre pensei que civilização significava arranha-céus e máquinas. Mas a verdadeira civilização é a gentileza do coração humano. A alma das pessoas nessa cidade, São Paulo, é a civilização mais avançada. O dia seguinte era o último. Tínhamos planeado visitar um ponto alto de manhã e ir para o aeroporto à tarde. Ao pequeno almoço, as crianças estavam sérias, claramente relutantes em deixar o Brasil. A vista do miradouro alto da cidade foi uma experiência de mudança de vida para as crianças. A vista panorâmica da metrópole de São Paulo, vista do alto, mudou completamente a sua visão do mundo. Eu não sabia que o mundo era tão grande. Montanhas, rios e cidades estão tão próximos, disse Maxim com a voz trêmula. No miradouro, Nádia disse-me: professor, o campo nevado da nossa terra natal é muito bonito, mas São Paulo visto daqui também é lindo. Parece que a beleza assume várias formas e toda a beleza é criada pelo coração humano. Para o almoço, comemos num restaurante sofisticado no bairro de Pinheiros. Para a última refeição, escolhi um lugar onde podiam saborear a autêntica culinária brasileira. Durante a refeição, um homem brasileiro mais velho na mesa ao lado abordou-nos. Ele disse que tinha trabalhado em comércio internacional quando era jovem e não era estranho à Rússia. Depois disse: é um destino que jovens como vocês venham ao Brasil. O homem terminou dizendo: a paisagem mais bonita do Brasil são as pessoas. Espero que sintam isso, e apertou a mão de cada criança. Olga disse em lágrimas: nós também levaremos a alma do Brasil de volta à nossa terra natal. Depois do almoço, finalmente chegou a hora de ir para o aeroporto. Ao saírem do hotel, as crianças choraram. Era insuportável para elas deixar este lugar, onde sentiram o calor da civilização pela primeira vez nas suas vidas. No caminho para o aeroporto de Guarulhos, as crianças gravaram na memória as montanhas verdes e a paisagem urbana do Brasil vistas pela janela. Ouvia sussurrar nas suas línguas nativas: adeus, Brasil. Obrigado, Brasil. Alban disse: vou voltar definitivamente. Da próxima vez espero ir ver o litoral ou a Amazônia. Mesmo a chegada a Guarulhos, a comoção das crianças continuava.
O pessoal de apoio terrestre da companhia aérea despediu-se calorosamente de nós até ao fim, acenando e dizendo: voltem a visitar-nos. Esta frase comoveu profundamente as crianças. Enquanto esperavam no portão de embarque, as crianças folheavam as fotos tiradas no Brasil. Tenho de mostrar isto à minha família e contar-lhes sobre o Brasil, disse Nádia. Vou voltar definitivamente ao Brasil no futuro. Da próxima vez, serei eu a apresentar a nossa cultura aos brasileiros, disse Alban. Durante o voo, olhando para o contorno da ilha do Brasil a afastar-se na janela, Olga disse-me: professor, a minha vida mudou. Percebi o que é a civilização e o que é o ser humano. De agora em diante, quero transmitir o verdadeiro significado da civilização às pessoas da minha terra natal. Não a tecnologia, mas a civilização da alma. De volta a casa, as crianças tiveram uma grande transformação. Mesmo na sua terra natal, tornaram-se mais gentis com as pessoas e passaram a valorizar a ligação com o mundo exterior. Esforçaram-se nos estudos e surgiram crianças interessadas em aprender português. O mais surpreendente é que passaram a valorizar mais a sua cultura tradicional. Depois de verem a harmonia entre os templos tradicionais e os edifícios modernos no Brasil, reconheceram o valor da sua própria cultura. Nádia começou a aprender com mais entusiasmo as técnicas de fazer roupas de pele de rena com a sua avó. As pessoas na região polar também notaram a mudança nas crianças. Muitos perguntaram o que tinha acontecido no Brasil. Eu respondi honestamente que eles tinham aprendido o calor do coração humano e o calor humano. Meio ano depois chegou uma notícia surpreendente. Alban recebeu um convite de uma universidade brasileira. O seu ensaio sobre a experiência no Brasil circulou online e as autoridades brasileiras relevantes convidaram-no para um programa de intercâmbio cultural. Nádia abriu um clube de português na sua terra natal. E o interesse pela cultura brasileira aumentou rapidamente, com muitos jovens a participarem, havendo até quem tentasse fazer pão de queijo. Olga disse que queria trabalhar em intercâmbio cultural internacional no futuro e estava a estudar português intensamente. Um ano depois, recebi outra notícia surpreendente. Uma fundação cultural brasileira contactou-me dizendo que iriam estabelecer um programa de intercâmbio regular com os povos indígenas do Ártico. E quem planeou este programa foram as mesmas pessoas que nos acolheram calorosamente no Brasil. Agora, na península de Yamal, está a surgir uma febre do Brasil. Muitos jovens estão a aprender português e a estudar a cultura brasileira. Aquelas 72 horas mudaram completamente a vida de 14 crianças indígenas. As crianças que inicialmente temiam a civilização descobriram no Brasil que a verdadeira civilização é a riqueza do espírito humano. Até hoje, as crianças mantêm contato com o Brasil. As pessoas que as ajudaram na altura, os funcionários gentis da loja, todos aqueles que as acolheram calorosamente, tornaram-se a sua segunda família. Atualmente, o intercâmbio entre a região polar e o Brasil está a desenvolver-se de forma constante. As crianças tornaram-se pontes, permitindo que as pessoas das duas regiões aprendam sobre as culturas umas das outras. O campo nevado distante e a civilização da ilha subtropical foram conectados através da alma. É tudo por hoje. O que acharam da história comovente das crianças indígenas do Ártico Russo que descobriram o coração da civilização e tiveram as suas perspectivas de vida mudadas no Brasil? Aguardo os vossos comentários de apoio às crianças. Se gostaram dessa história, por favor, deixem o vosso like e subscrevam o canal. Muito obrigado por assistirem.